Romanos, capítulo de número 5. Quero ler um texto da palavra de Deus juntamente com você. Oh Deus santo, santo, santo. Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor está nesse lugar. Romanos capítulo de número 5, eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 11, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluia. Põe a sua mão sobre a Bíblia. Vamos pedir que Deus fale conosco. Você que veio aqui nessa manhã, você veio em busca de uma resposta. Você que veio aqui nessa manhã, veio em busca de uma palavra de Deus. Peça a Deus que fale com você nessa manhã. Pai Santo, nós oramos a Ti, Jesus, o Senhor da nossa alma, da nossa vida, que nos purifica através do Teu sangue. Senhor, fala conosco a respeito desta reconciliação. Espírito de Deus, fala conosco e revela o Filho em nós, para que em Ti, Senhor, nós possamos entender a profundidade daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Pai, em o nome de Jesus, eu te peço, fala com a Tua igreja nesta manhã. Direciona o Teu povo a uma experiência nova contigo. É o que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu quero falar com você nessa manhã um pouco a respeito da experiência da salvação. Diga comigo, a experiência da salvação. Eu quero falar com você sobre a experiência da salvação. E por que eu quero falar com você nessa manhã a respeito da experiência da salvação? Porque o texto que nós lemos fala de uma experiência com Deus, de uma experiência de sermos reconciliados com Deus. E essa experiência, ela é única e ela precisa ser compreendida. Essa experiência, ela precisa ser entendida para que eu possa experimentar a salvação. Se eu não entender isto, se eu não compreender a mensagem da salvação, se eu não entender do que se trata a salvação, eu não vou viver uma vida em gratidão. Eu não vou viver uma vida plena na presença do meu Deus. Quando eu entendo a respeito
da experiência da salvação. O que é salvação para você? Quando nós falamos em salvação, o que você pensa? Algumas pessoas já se consideram salvas. Algumas pessoas já estão vivendo no piloto automático. Mas eu quero que você não se engane, que Jesus disse que naquele grande dia, muitos chegarão diante do Pai com uma certeza de que já estão salvos. E o Senhor Jesus diz: a muitos eu direi: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Senhor, mas em teu nome eu preguei. Senhor, mas em teu nome eu curei. Senhor, mas em teu nome eu até expulsei demônios. E ele vai dizer: não foi por causa de você, foi por causa do meu nome. Eu não te conheço, porque você não entendeu o princípio da salvação, porque você não entrou dentro da salvação, porque você não permitiu a reconciliação. Você andou separado de mim durante a vida inteira. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, porque a salvação, ela é, na minha vida, a reconexão com Deus. É eu estar religado com Deus. É eu ser levado de volta à essência do que eu fui criado. Eu não posso viver a minha vida sem compreender que eu faço parte de um projeto muito grande. Você não pode passar a sua vida inteira sem entender que você faz parte de um projeto muito grande. E que quando Jesus veio ao mundo, ele veio reintroduzi-lo no projeto de Deus. Foi essa obra que Jesus veio fazer aqui na terra, reintroduzi-lo no projeto de Deus. E eu quero que nessa manhã você compreenda o processo da conversão. O que é converter? O que é convergir? Converter-se, amado, é mudança de direção. Converter, amado, é mudar a rota que eu estou indo. É uma mudança radical da direção que você está andando, do pensamento que você tem tido, da atitude que você tem tomado. É uma mudança radical de vida. Isto é conversão. E não há salvação sem conversão. Diga ao irmão que está do seu lado: é impossível salvação sem conversão. É impossível salvação sem conversão. A conversão, ela é uma obra do Espírito que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, produzindo uma transformação. E eu quero crer que nesta manhã essa igreja está cheia de pessoas transformadas, de pessoas verdadeiramente convertidas, pessoas que tomaram uma decisão de mudar a direção em que estavam indo. Preste atenção, porque eu estou te dizendo algo que não se trata de religião. Eu estou falando algo, amado, a você, para que você entenda quem você é. Eu quero que nessa manhã você tenha uma consciência de quem você é. Você é a primícia da criação de Deus. Nenhum outro ser no universo é igual a você. Nenhuma outra obra da criação se iguala a nós. Nós somos diferentes de tudo o que Deus já criou na existência. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Você e eu somos diferentes de tudo o que Deus criou na existência. Há uma obra-prima de Deus em mim e em você. Há um algo grandioso que Deus nos criou para isso. E não existe um folclore em cima disso. Existe uma realidade e uma verdade. Pastor, mas eu não creio assim. Você, querido, querida, não pode mudar a lei do universo.
Você, querido, querida, não pode mudar a lei do Criador. Porque você faz parte de uma lei que já foi estabelecida por Deus. Você faz parte dessa lei estabelecida por Deus. Você não está na cadeirinha da decisão. Você não decide nada no universo. Você não opina nada no que o Criador criou. Há um convite aberto para você fazer parte da redenção, da recriação, da regeneração, da transformação. O homem se tornou independente no dia em que ele disse: eu ousarei desobedecer. O homem proclamou a sua independência de Deus, quando na verdade Deus quer que eu e você sejamos completamente dependentes dele, como crianças, querido. Jesus diz: tem que ser como criança, dependentes de Deus como criança. E um dia o homem se autoproclamou independente de Deus, e isso causou um conflito de interesses. Deus tem um interesse a respeito da sua vida. O homem separado de Deus tem outro interesse de fazer com a sua vida. Deus tem um destino para você, e você às vezes quer decidir o seu destino. Quantas vezes você quer elaborar o que vai ser o seu amanhã, quando na verdade Deus já pré-estabeleceu o que será o teu amanhã? Para de lutar contra tudo aquilo que Deus pré-estabeleceu. Porque enquanto você não parar de lutar contra tudo aquilo que Deus pré-estabeleceu, você vai viver, amado, um conflito. O verso primeiro do que nós lemos em Romanos 5 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você escolheu a independência, quando o homem escolheu a independência de Deus, esse homem se colocou numa posição de conflito, numa posição conflitante com Deus. Mas quem poderá resistir diante da mão do Todo-Poderoso? A Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos de Deus Altíssimo. Contenderá o homem para sempre com Deus? Não. Deus, amado, quando ordenou o dilúvio sobre a terra para acabar com a raça humana, ele disse a seguinte frase: contenderá para sempre o homem com Deus? Haverá um conflito eterno entre o Criador e a criatura? Haverá para sempre uma tomada de decisão contrária à minha vontade? Não, não haverá. Então a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis que pesou no coração de Deus ter criado o homem, e Deus se arrependeu de ter criado a criatura. E Deus diz: vou acabar com tudo. Mas um homem achou graça diante dos olhos de Deus. E esse homem foi Noé. Um homem achou graça diante dos olhos de Deus. E Deus olhou e falou assim: tem jeito. Há uma santa semente. Tem como eu extrair algo melhor do pior. Diga assim: Deus extrai o melhor do pior. Diga para o irmão que está assado: tem jeito. Diga para ele: sua vida tem jeito. Diga: você tem jeito. Hã? A sua história de vida tem jeito. Tem ainda como Deus extrair, tem ainda como Deus salvar. E isso que é a experiência da salvação. As irmãs que estão aqui já foram cozinhar algum dia e você colocou algo a mais na receita? E você disse: estraguei a receita. Meu Deus, eu comprei tanta coisa e agora eu coloquei algo a mais, estraguei a receita. Mas tem salvação, é só você regenerá-la. Como é que eu regenero a receita? Completando-a.
Se era para você colocar um copo de farinha e você colocou 2, então coloca o dobro de todos os outros ingredientes, que você salva a receita. Você entende isso, amém? Aí o que já era bom ficará melhor ainda. É o que Deus está fazendo conosco. Porque quando Deus criou o homem, Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz, macho e fêmea Deus os criou. E quando Deus olhou, Deus viu que era muito bom. Então aquilo que já era bom, tem condição de ficar melhor ainda. Eu estou falando, amado, de um projeto. Eu estou falando de algo eterno. O homem não apenas nasce, cresce e morre. Há um projeto eterno. Há vida após a morte. Há um projeto eterno. Há uma obra redentora do Espírito de Deus para salvar esse projeto de Deus. E esse projeto sou eu. Deus não mediu esforços para salvar esse projeto. Deus está chamando-nos a uma reconciliação por causa da fé em Cristo Jesus, restaurar esse relacionamento. Você sair de uma zona de conflito com Deus. Tem muita gente, amado, batendo de frente com Deus. Tem muita gente, amado, insistindo que quer viver do jeito que quer viver. Quando Deus diz, eu não quero que você viva assim. E a pessoa ainda diz, ninguém manda em mim. Eu tenho poder de decisão, eu quero viver assado. Assado é ruim, hein? E Deus diz, eu quero que você viva assim. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. Mas você diz, não, eu quero fazer minhas escolhas. Quando você faz isso, querido, você está declarando um conflito com o Criador. Mas em Cristo Jesus, esse conflito vai embora. E essa paz, ela não é apenas a ausência do conflito. Ela é a destruição ou a dissolução da inimizade. Porque, amado, Deus é sensível. Diga para o teu irmão, Deus é sensível. Irmão, pensa num ser melindroso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito sensível. E não é porque ele é almático. Ai, magoei. Não. É porque ele é reto. É porque ele é justo. Saiu da justa medida, você entristece ele. A Bíblia diz, não entristeceis o Espírito Santo. Porque se você entristecer o Espírito Santo, ele sai de você. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu proclamo inimizade contra o Pai. Quando é que eu proclamo inimizade contra o Pai? Quando eu saio para fazer aquilo que eu quero fazer. Irmãos, conversão não é uma coisa fácil. Porque conversão é mudança de pensamento. É mudança de direção. Conversão, amado, é o abandono de todas as minhas convicções pessoais. Isso é difícil de fazer. Eu estou convicto que eu nasci assim, eu ajo assim porque eu sou assim. E vem o Espírito de Deus e diz assim, eu vou desconstruir tudo isso. Porque eu não te fiz assim. O pecado, amado, veio desconstruindo toda uma imagem maravilhosa que havia em nós. Qual é a imagem que havia em nós? A original. A do próprio Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então a imagem que havia em nós é a imagem do próprio Deus. Um ser santo. Um ser perfeito. Um ser em paz. Aí você olha para você mesmo e diz assim, meu Deus. Você não está falando de mim? Hã? Deus fez um ser perfeito, um ser santo, um ser lindo. Lindo ainda a gente continua, né? Agora você gostou, né? Deus fez algo, amado, que Deus chamou da excelência da criação. Alguém que é simplesmente igual a Jesus. Porque quando Deus te criou, Ele pegou o modelo
de Jesus. Ele não olhou para a vaca, para o boi, para o cavalo, para o camelo, para qualquer animal. Ele olhou para o Filho. A inspiração, quando ele te criou, foi simplesmente Jesus. E agora que Jesus veio ao mundo, é recriar essa imagem. O desafio de sermos discípulos de Jesus é termos essa imagem recriada em nós. Será que Jesus desejaria isso que eu estou desejando? Será que Jesus sentiria isso que eu estou sentindo? Ser convertido não é fácil, querido. Mas é possível. Você entende isso, amém? O apóstolo Paulo diz assim: eu encontro uma guerra nos membros do meu corpo, porque o que eu não quero fazer, isso eu faço, mas o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Ó miserável homem eu sou. Uma briga, uma luta, para que Cristo seja reconstruído em nós, para que eu volte à essência daquilo que eu fui criado. E ele diz assim: por causa dessa graça, que nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você sabe o que é a esperança da glória de Deus? A glória de Deus fala da manifestação do próprio Deus. Quando Deus vem, no hebraico chama-se Shekinah. Quando Deus vem, a glória, a Shekinah, vem à frente. Aleluia, Senhor. A glória vem na frente, anunciando a manifestação de Deus. Aleluia, Senhor. Você entende isso, amém? Então o apóstolo está dizendo aqui aos romanos: através de Jesus Cristo, fizemos paz, e a inimizade foi quebrada e destruída. E agora nós nos tornamos amigos de Deus. Aleluia, Senhor. Agora, isso começa a ser recriado em mim, a manifestação da presença de Deus em mim. Isso me torna um ser convertido e espiritualizado. Você entende isso, amém? Eu quero que nessa manhã você se torne alguém espiritual, espiritualizado, transformado, transcendente nos seus sentidos. Você sabe que você tem 5 sentidos, né? Que tudo isso seja espiritualizado. Visão, audição, olfato, paladar e tato. 5 sentidos. Que tudo isso seja espiritualizado. Irmão, quando você conseguir passar por esse processo de ser espiritualizado, ou de se tornar alguém espiritual, você vai deixar de ser carnal. E se você deixar de ser carnal, você vai deixar de atender à vontade do teu eu, para começar a ouvir o som do chofar, que anuncia a presença de Deus, que anuncia a glória de Deus, que transforma a atmosfera de um lugar quando você chega. Por que tem muita gente que chega no lugar e o lugar continua do mesmo jeito? Porque Deus não chegou junto. Está entendendo o que eu estou dizendo? É para nós vivermos reconciliados com Deus de tal maneira que em qualquer lugar que você chegar, a atmosfera do ambiente mude. Seja até num lugar pagão. Você entende isso, amém? Por exemplo, numa roda de macumba. Não sei se tem macumbeiro aqui. Se tiver, seja salvo e liberto no nome de Jesus. Por exemplo, numa roda de macumba. Se um crente for numa roda de macumba, o demônio não vem. E ele diz: tem alguém atrapalhando. Tem que tirar alguém aqui, está atrapalhando. Você entende isso também? Por quê?
Porque alguém foi transformado. Você entende isso? Amém. Às vezes, amado, a pessoa faz macumba e diz assim, ó, vai lá e destrói o fulano. O espírito volta para o macumbeiro e diz assim, não posso. Ele está reconciliado. Você entende isso? Amém? Tem os seus benefícios de ser convertido e reconciliado com Deus. O demônio vem quente, recebeu o preço pago, a oferenda, a feitiçaria, a bruxaria, vem para te destruir. Quando chega, falou, ó, o negócio é o seguinte, não dá não que o cara está reconciliado. Você entende isso? Isso acontece de verdade, tá, filho? Isso acontece de verdade. Eu já orei na conversão de vários macumbeiros lá no Brasil, que eles se convertiam porque eles faziam uma macumba, o demônio ia lá para acabar, e eles estavam na certeza que ia acabar, e o demônio voltava e dizia assim, não pode que ele está reconciliado. Como assim? Tem um que é mais forte do que eu que está nele. Aí o macumbeiro vinha para descobrir quem era o mais forte e acabava ficando. Acabava se convertendo. Você entende isso também? É dessa maneira, queridos, eu quero que você entenda que você é um ser espiritual. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar quem é Deus. Quem é Deus? Quem é esse ser supremo, maravilhoso? Quem é esse ser poderoso que controla tudo e todos? Já parou para pensar nele? Quem é Deus para você? Ou você cresceu apenas ouvindo, Deus é Espírito e Ele habita lá no céu, está lá longe, entendeu? Um dia nós vamos vê-lo. E eu quero que você nessa manhã desenvolva uma percepção melhor de quem é o teu Pai. Eu quero que nessa manhã você desenvolva uma percepção maior de quem é o teu Criador. E isso só é possível através da conversão, da reconciliação, aonde, amado, uma amizade é restaurada e aonde você passa a fazer parte da natureza divina. Deus começa a compartilhar com você segredos do coração dele. E aí você passa a ter uma vida revelada. Uma vida de revelação. Mas é necessário que você viva só para Ele. É necessário, amado, que você tome uma decisão. Eu estou falando, amado, que um dia tudo isso aqui vai acabar. E nós vamos entrar no segundo plano. Nós vamos entrar, amado, no plano original. Mas somente os que estiverem preparados vão entrar e vão ser aprovados. Eu quero que você entenda que não é só dizer, Jesus é Senhor e vai entrar na eternidade. Não é assim. Tem que manifestar a glória de Deus aqui. A prova é manifestar a glória de Deus aqui. É você voltar para o projeto original agora. Tem gente, amado, que cultiva pecados de estimação. A hora é agora de abandonar isto. Tem pessoas, amados, que estão vivendo acostumados com aquilo que eles trazem escondido. É hora de lançar fora. O ser humano é tão tendencioso que ele vive uma briga interna com aquilo que ele pratica, mas mesmo assim ele ainda pratica, porque ele diz, ele é insistente. Tem ser humano teimoso, irmão. Ele é insistente. Amado, não tem paz no coração, mas ele continua fazendo. Não tem paz no coração, mas ele está obstinado ou obstinada a ser aquilo que ela quer ser, aquilo que ele quer ser. Ainda quando Deus diz não seja, ele diz, mas eu quero. É hora de uma transformação. É hora de uma mudança, igreja. É essa igreja, amado, que Deus está procurando. Uma igreja, amado, transformada. Uma igreja que se lança diante dele e diz, Senhor, eu quero manifestar a glória de Deus, do Pai em mim. Eu quero que Deus se manifeste em minha vida e que as pessoas vejam em mim Deus. E isso, amado, é extremamente possível. Se toda a igreja entendesse isso, e toda a igreja tomasse uma decisão, os nossos cultos seriam diferentes. As nossas reuniões seriam diferentes. Você ia começar a ver aqui nesse lugar, amado, coisas que você nunca viu e experimentar coisas que você nunca experimentou.
Haja visto que quando nós oramos para o enfermo, ele é curado, sobrenaturalmente. Irmãos, eu acabei de dar um testemunho aqui de um menino que domingo passado estava entre a vida e a morte numa UTI, e o médico já havia desenganado. E Deus levantou e arrancou ele da UTI no mesmo dia. Nós vimos a foto do menino aqui. Sabe por quê? Porque pessoas entenderam que podem manifestar a glória de Deus. Pessoas entenderam que podem viver uma vida, amado, diferenciada de uma vida natural. Aí você diz, é tudo balela. Então tá bom. Então vamos pedir para Deus cortar o teu fôlego de vida por 5 minutos? Mas vamos primeiro colocar uma ambulância ali na frente, um defibrilador para te ressuscitar novamente, né? Um médico bem bom para fazer uma massagem cardíaca em você. Talvez você volte. Porque você se acha muito bom, né? De repente cortando só a torneirinha do oxigênio, né? Querido, você não é nada. Se você não entender que você faz parte de um projeto original para algo maior. Tem gente que acha, amado, que vai viver aqui na terra, o que eu tenho para aproveitar é agora, então vou aproveitar tudo. Não existe Deus. Tem gente que não crê na existência de Deus mais. Tem gente que não crê na existência de Deus mais. Por quê? Porque eles fizeram um comparativo entre Deus e o homem. E eles se decepcionaram. Não compare Deus com o homem, querido. Você só vai se decepcionar. Deus está muito acima disso. E infelizmente nós estamos distantes do projeto original de representarmos Deus. Alguns estão se esforçando, e eu creio nessa manhã que todos que estão aqui estão se esforçando para serem iguais a Deus, iguais a Jesus, e manifestarem a glória dele e o poder dele. Escute o que eu vou te dizer. Você pode nessa manhã até duvidar do que eu estou ministrando, mas você pode ter uma experiência com Ele próprio. Você pode chegar para Ele, ainda hoje, e dizer, Deus, eu quero fazer uma aliança contigo. Se Tu és real, se Tu és verdadeiro, se o Senhor existe mesmo, eu quero ter uma experiência contigo. Agora, esteja preparado para a resposta. Porque Ele vai te dizer o seguinte, ok, então as regras serão as minhas e não as tuas. Está disposto? Diga ao irmão que está do seu lado, as regras serão as de Deus e não as tuas. Está disposto? Tem coragem? Porque se você, querido, tiver coragem, Deus vai reconstruir em mim e em você o Deus revelado. Porque quando Ele te chamou, quando Ele te criou, querido, Ele criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas quando nós, amados, nos tornamos inimigos de Deus, nós nos colocamos numa condição muito séria, que nós nos colocamos numa condição de escravidão. E essa condição de escravidão destruiu em nós a imagem de Deus. A escravidão destrói em nós a imagem de Deus, querido. Porque a escravidão, amado, ela na verdade destrói toda uma liberdade de um Deus livre, de um Deus restaurador, de um Deus transformador. Eu quero que você entenda nessa manhã o porquê que você faz parte desse povo. Por que você vai à igreja? Por que você está aqui nesta manhã? Porque Deus está trabalhando em nós para uma transformação, para uma mudança, para algo, amado, ser revelado em mim e em você, de verdade. Se a tua mente não alcança o que eu estou ministrando, peça ao Espírito de Deus para te revelar, porque o apóstolo diz, é o Espírito de Deus quem revela isso em você. É o Espírito de Deus quem vai revelar isso em você. A nossa salvação e o nosso resgate, amado, dependia de uma iniciativa de Deus. Aí sabe o que Deus faz? No verso 8 do capítulo 5 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco nisto, que Jesus, o Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sabe o que é isso, querido? Isso, amado, é o amor na sua essência, que não vê a condição em que nós nos encontrávamos e que algum de nós nessa manhã ainda se encontra dessa maneira. Ele ama exclusivamente. É um amor com exclusividade. O amor de Jesus, amado por nós, é um amor com exclusividade. Jesus não morreu na cruz para salvar o boi, a vaca, o cavalo, o urso. Ele morreu na cruz por uma exclusividade. Seres humanos. Seres que podem transcenderem a existência. Seres que podem povoar os céus. Agora eu quero que você tenha uma imagem de Deus e dos céus diferenciada daquela que você faz no livrinho. Que você monta um gibizinho na sua cabeça e aí a sua mente não consegue ir além. E você diz assim, uau, mas é só isso? É muito mais do que isso. Há um ser soberano, cercado de uma comitiva soberana, que preparou lugares especiais para que eu e você vá morar lá. Para que nós venhamos morar nesse lugar. Pastor, eu não acredito em nada disso. Isso não vai tornar menos existente do que já é existente. Ah, mas a dimensão que eu tenho a respeito das mansões celestiais é o condomínio onde eu moro. Que pobreza. É muito mais do que isso. Eu estou falando, amado, de um universo cheio de coisas que você jamais imaginou. Eu estou falando de um universo, amado, cheio de existências que você jamais pensou que existisse. O apóstolo foi levado até o terceiro céu, níveis diferentes, de dimensões diferentes. E ele diz, o que eu vi não dá nem para narrar. Porque o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais desceu no coração humano, é o que está preparado. É isso, é o máximo que eu posso explicar para vocês. E é para esse lugar que Deus está nos levando. Eu gostaria que você, por um instante, pelo menos enquanto você estiver aqui, no mínimo, você pare de pensar na conta que você tem que pagar amanhã, no serviço que você vai executar essa semana. Tire os seus olhos da terra por um instante. Comece a pensar nos céus. Eu quero, amado, um dia chegar lá em cima e eu olhar para você do jeito que eu estou olhando para você sentado aqui. Eu estar dentro dos céus e passar os olhos e ver você assentado lá. E dizer, meu Deus, naquela manhã de domingo ele entendeu, ela entendeu. E se converteu de verdade. E abriu mão do seu eu. Meu Deus, que alegria. Você entende isso, amém? E eu tenho para dizer para você nessa manhã que não vai demorar muito para isso acontecer. Alegre o seu coração em Deus. Eu quero que você alegre o seu coração na esperança da manifestação da glória de Deus. Porque essa esperança, amado, e tem aqui uma construção aqui dessa esperança, que parece até nem ser muito gostoso, né? Porque a Bíblia diz que começa na tribulação. Aí depois da tribulação produz paciência. Meu Deus! Essa paciência produz em mim experiência, oh meu Pai. Parece que não vai acabar nunca essa luta. E aí por fim,
é extraído algo límpido. Ao que Deus chama de esperança. É aqui aonde tudo começa. O princípio da restauração. O princípio da reconciliação. É quando é extraído esta esperança. O que não crê, não tem esperança. O que não crê, amado, vive em inimizade constante com Deus. Você fala de Deus, que mano é Deus, rapaz? Eu que não trabalho não para ver. Ele não tem esperança. Você entende isso, amém? Agora, quando, amado, eu conheço, quando eu me torno íntimo, eu vou orar com você daqui a pouco, para que Deus restaure essa intimidade. Quando eu me torno íntimo com Ele, eu passo a me resguardar para Ele. Por quê? Porque eu entendo que há algo superior. Porque eu entendo, amado, que aqui nessa terra é só por um momento. E aí eu não me sinto afligido pela tribulação. E aí eu não me sinto atingido, amado. Porque paciência, sabe o que é que a paciência revela? A paciência revela o tempo de espera. Sabe o que é que a experiência revela? Que o tempo de espera foi longo. Mas no final, querido, destilou, saiu, amado, o sumo, o resultado de tudo isso. Esperança. Querido, alguém que não tem esperança deve viver uma vida tão miserável, angustiado. Por isso que muitas pessoas vivem angustiados, depressivos, sem horizontes, porque eles não têm esperança. Eu oro nessa manhã que o Espírito de Deus, amado, faça brotar no seu coração esperança. Eu profetizo sobre você, igreja, esperança. Porque quando essa esperança acontecer, esse amor exclusivo vai te libertar. Quando essa esperança brotar no seu coração, o amor exclusivo de Jesus vai te libertar. Sabe qual é a coisa boa do amor exclusivo? Ele não pede nada em troca. E nem considera o valor do sujeito em questão. Eu vou repetir para você entender. O amor de Jesus, ele é tão profundo por você, que ele dá a si mesmo, ele se doa, sem pedir nada em troca. Sem considerar o valor do sujeito em questão. Você entende isso, amém? Quando eu compreendo isso, amado, brota uma gratidão no meu coração. Algo, amado, que eu me sinto entrelaçado por essa graça. E graça é, amado, favor imerecido. Eu sei que eu não mereço, mas eu tenho a ousadia de receber. Mesmo sabendo que eu não vou surpreendê-lo, ou supri-lo, ou vencê-lo, ou retribuí-lo à altura. Mas eu recebo essa graça. Deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa para nós orarmos nessa manhã. Deus não está interessado em que você retribua com a mesma altura. Sabe por que Ele sabe que você não pode? Mas Ele quer que você receba. Que você tenha humildade para reconhecê-lo como Senhor, Salvador e Libertador da sua vida. O apóstolo Paulo termina a sua pregação aqui no verso 11, aos Romanos, dizendo assim: se nós, no verso 10 aliás, se nós sendo inimigos, veja a condição que nós nos encontrávamos, na condição de inimigos.
Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados seremos salvos pela sua vida. Eu quero que você experimente a experiência da salvação. Quando você entender o que é a salvação, quando você entender que Deus está te recolocando no lugar original, isso é salvação, tá? Tirar você de um lugar de escravidão e te recolocar no lugar original. Quando você entender que Deus está te recolocando no lugar original, qual é o lugar original? Em ser a imagem e a semelhança de Deus. Quando você entender isso, igreja, você vai deixar de ser carnal para se tornar espiritual. E você irá desenvolver uma intimidade com Ele. Porque o verso 11 diz: por causa do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados. Tem gente brigando com Deus ainda. E o sangue de Jesus oferece a reconciliação. Se você é alguém nessa manhã que ainda está brigando com Deus, se você é alguém que entrou nessa manhã em um conflito enorme, não ofereça resistência. Se renda. Sabe por quê? Você não vai conseguir vencer essa quebra de braço. Se renda. Só resta você se render nessa manhã. Se você está praticando algum tipo de pecado oculto, você não vai conseguir manter isso escondido por muito tempo. Se renda. Confesse. Abandone. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, querido, que você não vai conseguir viver uma vida dupla. Se tem algum pecado, e o Espírito de Deus me disse pessoas aqui que mantêm pecados em segredos, em sigilos. Tenha humildade nessa manhã de reconhecer o que eu estou te dizendo e de se reconciliar com Deus. Porque o que está por vir é muito maior do que o que você tem vivido aqui. Às vezes nós nos iludimos com tão pouco, né, irmãos? Às vezes, amado, nós vencemos na vida. E a primeira coisa que vem no nosso coração, a tendência da inimizade. Agora eu vou curtir! Yeah! Agora ninguém manda, eu consegui a minha independência financeira. Eu vou para onde eu quero, eu compro o que eu quero, eu possuo o que eu quero, eu desfruto do que eu quero. Oh! E eu estou te convidando nessa manhã para mudar de direção, fazer a direção oposta. Parece uma controvérsia. Cristo me libertou para eu ser servo. Parece uma controvérsia. Parece uma contrariedade. Ele me libertou para eu ser livre. E livre eu escolho ser servo. Você entende isso, amém? Que você entenda nessa manhã o que o Espírito de Deus está te dizendo. Que é um tempo maravilhoso de conserto. Essa manhã é uma manhã de reconciliação com Deus. Você não pode, amado, viver à margem, margeando entre dois caminhos. Você não pode, amado, viver arriscando não ter reconstruído a imagem de Deus em você. E tem que ser aqui. Porque na eternidade já não é mais reconstrução, é definição. Na eternidade não tem mais reconstrução, tem definição, é diferente. O reconstruir é agora. O reconstruir é hoje. Através do sangue de Jesus, você pode se reconciliar com Ele. Posso te dizer uma coisa para nós verdadeiramente encerrarmos agora de verdade?
Não vive uma vida fingida não, irmão. Porque você pode o Francis Chan, ele é um pregador americano, e eu ouvi ele dizendo um negócio esses dias, eu achei muito interessante. Ele diz assim: às vezes eu vou no velório de alguém e eu fico pensando, por que esse cara viveu assim? Por que esse cara não tomou uma decisão em vida? O que ele ganha com isso? Ele viveu uma vida inteira fingindo ser cristão, fingindo ser convertido. Para quê? Para quando nós chegarmos agora no dia do sepultamento dele, todo mundo em volta ficar achando que ele foi para o céu, mas ele sabe que foi para o inferno? Só para isso? Para que no dia do enterro dele, todo mundo diga: que bom homem, com certeza foi para o céu. Quando ele na essência sabe que ele não está indo para o céu. O convite é, amado, se rasgar na presença dele. Deus, eu trago diante do Senhor, olha, essa porcaria que eu sou. Foi o que Paulo disse. Paulo disse: eu trago esse miserável diante do Senhor. Porque o que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu faço toda hora. Eu trago esse miserável diante do Senhor. Transforma-me, Deus. Passado alguns anos, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo a seguinte frase, o seguinte versículo: agora já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você entende isso, amém? Processo de transformação. Mas eu não me envergonho do Evangelho. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Eu não me envergonho de ter me exposto à transformação. Ainda que os homens descobriram que tudo que eu era uma farsa, tô nem aí. Eu considerei tudo como esterco. Sabe o que é esterco, né? Então tá bom. Todo mundo aqui sabe o que é esterco, né? Esterco é cocô, tá? Considero tudo como um cocô. Pastor, não fala isso em cima do púlpito. Eu não vou dizer mais rasgado que a tradução não me permite. Tudo que eu vivi foi uma esterco. Tá na Bíblia, tá, querido? Eu não estou inventando nada. Tá na Bíblia. Mas a vida que eu agora vivo, eu a vivo em Cristo Jesus. Porque eu fui transformado. A minha oração nessa manhã é que todos saiam desse lugar transformados. Eu quero convidar você a se colocar de pé.